Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o tema é vazamento de dados e LGPD. E quem vem participar do nosso bate-papo hoje é o professor Osmani Arruda, que é especialista em segurança da informação já há muitos anos, né? Bom, o meu nome é Jéssica Marani, faço parte do time da Bitensec desde a fundação e é com muita honra que recebemos aqui o Osmani, né? Que é mestre em engenharia da computação, é especialista em segurança da informação, né? Inclusive é professor de nível superior aí, sendo graduação e pós-graduação de algumas instituições aí do Brasil. Osmani, já para iniciar então o tema, as principais causas de vazamento de dados podem ser mitigadas, né, com medidas adequadas de segurança da informação, incluindo, né, o treinamento dos colaboradores. Além de ser uma decisão inteligente para a organização, investir em segurança da informação é também, né, um requisito aí para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Na sua experiência, conta um pouquinho para nós, né, sobre as medidas que as empresas devem adotar para evitar que um vazamento de dados aconteça e, se acontecer, né, o que a empresa deve fazer. Então, passo para si, Osmani. Bom, pessoal, meu nome é Osmani, eu sou especialista nessa parte de segurança da informação e com viés muito grande na parte de resposta a incidentes e forense. E realmente, né, conforme foi dito aí, especialmente a partir do início da pandemia, essa questão da exfiltração de dados, eu diria que não só ficou mais intensa, mas ficou bem mais evidente também, né? Porque, dada as circunstâncias, muitos, né, muitos, digamos assim, modelos de negócio tiveram de ser migrado às pressas, especialmente para a cloud. E isso aí foi uma coisa que impactou demais, né? Você vê, especialmente aqueles pequenos negócios, aqueles médios que já não tinham uma cultura muito voltada à proteção de dados, uma cultura muito voltada, muito focada em segurança da informação, que aliás não é privilégio só dos pequenos e médios não, né? A gente sabe que muitos dos grandes aí também tiveram suas vulnerabilidades aí exploradas por causa disso, mas naturalmente os pequenos e médios sofreram muito mais, né, Flávio? É verdade, Osmani. E Osmani, e como é que você tem visto aí, né, todos esses casos recentes aí de vazamento de dados, né? Até um ponto interessante aqui que você mencionou dos pequenos e médios, porque de fato, assim, as grandes empresas, né, seja pública ou privada, elas têm essa cadeia de fornecedores, né, que são pequenas ou médias empresas, né? E muitas vezes essas pequenas e médias empresas não estão preparadas é, com boas práticas, controle de cybersecurity e assim por diante, proteção de dados, né? Como é que você enxerga isso, Osmani, essa cadeia de fornecedores e de grandes empresas, né? Então, Flávio, na minha opinião, essa questão de exfiltração de dados é meio assim como um acidente de avião, sabe? Quando você vai juntando várias falhas pequenininhas, vão se encadeando até que no fim cai tudo. Uma das partes mais visíveis nesse sentido, por exemplo, eu citaria a questão do uso dos CDNs, né? Cloud, onde você vê que muitas vezes uma vulnerabilidade pequena na plataforma, justamente por estar em CDN, pode se propagar para vários pontos diferentes, onde em algum lugar alguém explora. Agora, pequenos e médios é muito mais complicado, né? Porque segurança da informação nunca foi uma coisa barata, nunca foi uma coisa simples, mas a minha percepção é que o negócio começa errado na essência. Falta a cultura da segurança. A própria pessoa não valoriza os dados. Sabe, nós já fizemos algumas provas de conceito e tudo mais, assim, coisas muito triviais, sem tecnologia nenhuma, onde a gente colocava, por exemplo, alguns dos alunos na rua com lá planilhas ali, ó, nome, endereço, e aí a gente começava a exagerar, ó, me dá seu RG, seu CPF e tal. Ninguém vinha. A hora que começava a falar, olha, você ganha um brinde, você vai ganhar uma canetinha, isso e aquilo, quase que formava fila. Você vê na internet, assim, algumas práticas legítimas e a outras nem tanto, no sentido de, ó, preenche esse formulário aqui, ó, aí eu te dou esse determinado paper, te dou esse determinado PDF. Vale a pena? Até onde o cara está chegando? O cara pedir seu nome e seu e-mail corporativo, tá bom, isso não é segredo de Estado.
Mas eu acho, viu, Flávio, que o ponto é esse, é cultural, né? Pede CPF, pede RG, pede nome de mãe, né? Isso sem falar naquelas coisas mais absurdas, né? Tipo senha de banco, tipo PIN, tipo aquela mensagem que o WhatsApp manda falando, olha, sua conta está sendo trocada de chip, hein? Ninguém lê, Flávio, ninguém lê. Inclusive, outro dia, foi até bem curioso. Aconteceu com uma pessoa muito próxima, né? Assim, um ataque de engenharia social que realmente a gente sabe que esse pessoal é muito bom, né? Eles entraram em contato, se passando por alguém do governo, perguntando acerca da vacinação, o que, que achava, o que, que não achava, isso, aquilo e aquele outro. Mas assim, pela narrativa da pessoa, quem estava conversando com ela realmente sabia das coisas, né? E no final ele falou: olha, eu preciso só que você, né, certifique, entre aspas, para mim que nós fizemos essa entrevista, que nós tivemos esse bate-papo. Eu vou te mandar um pinzinho, um número aí. Você, faz favor, repete para mim. É, ele mandou. Só que quem recebeu não leu ali, né, que estava escrito que era a troca do WhatsApp, né, a configuração em outro chip. Aí, essa que é boa, Flávio. Ela falou para mim, meu, mas aquilo lá estava escrito em sei lá o que, não sei o que, não sei o que lá. Né? Realmente eles devem ter mandado em algum idioma assim que ela não pôde ler. Mas esse aqui é o ponto. Se você não sabe o que está escrito, como é que você vai lá e concorda em dar informação, isso e aquilo? Então é muito complicado, sem dizer assim, esses vazamentos gigantescos que têm acontecido por aqui mesmo, né? Não só aqui, mas por aqui também, que a gente viu aí por estar remetendo a grandes negócios, instituições bancárias e tudo mais, né? Mas aí é que tá, né, Flávio? A LGPD ajudou muito. A LGPD finalmente ela foi implementada, a NPD finalmente foi implementada. Mas, pô, assim, é para quem pode, não é para quem quer, né? Especialmente a questão de criação de controles envolve maturidade. Maturidade envolve consciência. Consciência envolve você, né, tratar o elo mais fraco da corrente ali, né? Treinar, né? Conscientizar. Né? Assim, puta, não adianta achar que a tecnologia por si só vai resolver, porque não vai, não. E, aliás, não fui eu, nem eu que falei isso, tá? É um dos grandes aí, né? Sabe aquele pessoalzinho assim, né? Gene Spafford, né? Bruce Schneider. Esse tipo de frase é deles aí, não é minha, não. E, Osmani, uma pergunta rápida nessa linha, né, de educação, né? Que eu acho que o caminho sempre é esse que você mencionou, educação. Aliás, o discurso da educação ele se aplica não só à segurança de informação, mas ele se aplica a uma série de outros itens, né, no que diz respeito à maturidade do cidadão de modo geral. Mas nos focando em relação à privacidade e segurança de informação, e falando do mundo corporativo, né, os grandes alavancadores da mudança comportamental são os executivos, são os tomadores de decisão dentro Sim. das organizações, sejam eles pequenas e médias, sejam eles as grandes organizações. Como você vê que as pessoas que estão nos assistindo aqui, que são profissionais da área tal, e que também têm dificuldade nesse sentido, como você vê a forma de abordar esses executivos de tal maneira que eles entendam a dimensão do risco, entendam os aspectos da lei, né, que, no fundo, reforça a necessidade da implementação dos controles, e como eles poderiam fazer um convencimento de forma mais efetiva, na sua opinião? Eu acho, viu, Sérgio, que esse é um ponto muito complicado, porque a experiência que eu tenho, em alguns casos específicos, os executivos, eles concordavam aquilo, eles tinham a consciência com aquilo, mas para mim não, meu. Sabe, essa história dessa senha gigantesca com 2 fatores de autenticação, isso e aquilo. Para mim não, eu não preciso disso. Então, Sérgio, eu acho que assim, primeiro, esse exemplo é muito ruim, né? Porque, poxa, se é uma cadeia de comando, quem está lá em cima tem que dar o exemplo. Quem está lá embaixo tem que seguir porque é mandado. Mas você concorda comigo que aquilo que você faz por imposição, né, nem sempre é a melhor opção? A gente sabe que, por exemplo, políticas de segurança são implementadas de 2 formas diferentes. Por imposição
e por adesão. Por imposição, eu acho que não seria o meu superior chegar e falar assim, não, você vai fazer dessa forma. Por imposição, a gente costuma ter uma abordagem um pouco diferente. É a configuração daquela regra específica de file, é a configuração daquela política específica, né, de um XDR, de um proxy, qualquer coisa assim. Ou seja, é um meio tecnológico. Mas ela só vai funcionar quando houver adesão. Então, na minha opinião, tem que ter os dois, a imposição e a adesão. A imposição por meios tecnológicos e a adesão à tratativa do fator humano. Então, quando um executivo eventualmente não veste a camisa, quando o executivo eventualmente não segue o que ele prega, e por aí vai, putz, eu acho que fica difícil conciliar isso. E a gente muitas vezes passa por isso, porque faz parte. Né? Então, é isso que eu tenho comentado com você. E já pegamos vários casos desse daí, que eles assinavam tudo. Não, baixa o pau lá, ó. Coloca a senha de 48 dígitos para os caras não sei o que lá. E esse é o ponto. A hora que a implementação caía para eles, não, peraí, eu não preciso disso, isso e aquilo. Até que, só para você ter uma ideia, Sérgio, um dia que houve um incidente que nós fomos investigar, esse executivo, ainda bem que não era tão alto assim, ele estava num hotel, né? Ele estava no hotel, a gente imagina que alguém tenha levantado um hotspot fake ali, né? Aquele rogue access point, que é muito comum. E ele acabou navegando na internet, isso tudo assim, não deu pra gente comprovar, porque, né, ele estava fora e tudo mais. Mas foi a suspeita. Ele provavelmente foi vítima de algum ataque desse, de Rogue Access Point, né? Então ele navegou, né, numa conexão que não era segura e acabaram pegando vários dados lá que facilitaram, né, um outro ataque de spear phishing. Ou seja, por aí o negócio vai, né? Mas eu acho que é muito complicado quando você não segue o que você prega. É verdade. E Osmani, como é que você tem acompanhado também, você que trabalha muito com essa parte de resposta ao acidente na análise forense, né, e já dá aula há alguns anos já, né? Como é que você tem visto o principal meio, né, de vazamento de dados atualmente, por exemplo, API, no ambiente em nuvem, nas próprias aplicações web, né? O que você tem Olha, analisado vários, aí, Osmani? viu, Flávio? Muitos. É um dos mais comuns. Aquela prática tradicional de se usar a mesma credencial, username e senha, em múltiplos serviços diferentes. Então o cara tem aquele mesmo username e senha, aquela mesma credencial no LinkedIn, no Instagram, depois ele coloca no Facebook e aí ele começa a ir para onde interessa, né? Ah, eu tenho no acesso à minha plataforma da empresa, eu tenho isso e aquilo. Então, isso é muito complicado, porque pô, a gente sabe que isso aí vaza. E a hora que vazou em um, é aproveitado por todos. Né? Segundo ponto, por que não usa o segundo fator de autenticação? Né? Não é fazer propaganda nem nada, mas é dar nome aos bois. Por exemplo, o Google Authenticator. Tá, para dar nome aos bois mesmo. Todos os serviços têm, especialmente quando você for lidar com serviços importantes, né? Quando você for lidar com serviços, tem que ter 2FA. Né? E, putz, então, ou seja, Flávio, de novo, né? Segurança é feita em camadas. Então, se não se pensar nisso, é lógico, né? Alguém vai falar, é muito fácil falar, né, meu? Você acha, eu não consigo guardar nem minha senha disso aqui, vou guardar de 10 serviços diferentes? Eu tenho memória de peixinho. Ninguém melhor do que eu sabe que é muito difícil fazer isso. É por isso que, de novo, né? Tem alguns apps, alguns chaveiros que são bem... Chaveiros que eu digo, né? Aquele app que te ajuda a guardar as credenciais. Né, que te ajudam nesse ponto. Ou seja, cada um tem uma abordagem específica, mas a recomendação é que não use, né, a mesma credencial em todos os lugares. Não forneça, por exemplo, né, cadastro em sites que você não conhece, né, sites que você não tem confiança. E quando você achar que alguma coisa é boa demais, é porque provavelmente realmente ela é boa demais. Então desconfie. Né? Você pode ver que agora a questão do, vamos colocar entre aspas aí, né, o crime digital, putz, assim, a grande maioria das vezes começa
com uma boa engenharia social, e esse pessoal é bom, hein? Esse pessoal é muito bom, não só na engenharia social, como tecnicamente também. Porque eles não estudam para fazer prova, eles estudam para ter resultado. Então, se a maioria do pessoal fosse atrás disso, né, e sentasse de madrugada lá com um pote de 2 litros de sorvete no colo e ficasse aprendendo, né, e não só decorando para fazer prova, a gente talvez não tivesse esse gap tão grande em termos de mão de obra especializada para a gente trabalhar hoje em dia, né? Exatamente. Sabe uma coisa muito interessante, Osmani, que a gente tem analisado, né? A gente faz muito teste de invasão em Sim, empresas pequeno, médio e grande porte, né? E, e uma coisa que a gente tem identificado muito, né, nos últimos meses, assim, ou é um vazamento de dados que aconteceu por uma má configuração do ambiente em nuvem, né? Um exemplo, por exemplo, bem interessante é uma empresa lá que o desenvolvedor ele errou, né, na hora de fazer uma compilação do código, né, para dentro do GitHub e enviou lá a chave de SSH de forma pública lá dentro do GitHub, né? E aí vazou essa informação e os cibercriminosos pegaram, acessaram lá o servidor em nuvem, no GCP, no Google, né? E conseguiram ali fazer o vazamento de dados. Mas a gente também tem identificado muitas APIs, né, não sim. configuradas, é, um acesso muitas vezes sem autenticação, né, erro de lógica de negócio nas próprias aplicações web, né, e quando você analisa todos esses detalhes assim, Osmani, qual que é a principal, vamos dizer assim, tecnologia que você acha que as empresas estão falhando muito numa configuração segura, numa aplicação de boas práticas, né? O que você tem visto, assim, Osmani? Bom, você tocou no ponto assim que tem sido muito evidente desde o início da pandemia. A gente já pegou, sim, vários incidentes que ocorreram porque tinha, por exemplo, né, o certificado chapado dentro de um código no GitHub, né? Esse código estava lá para fins de teste, acabaram esquecendo ali. Outro problema que a gente pegou bastante foi o provisionamento do ambiente em cloud via script, né, via Terraform. Né? Assim, o Terraform é excelente. O problema é quem usa o Terraform. Né? Se você me der um bisturi na mão, eu não vou fazer nem perto do que o Pitangui fazia antes. No máximo, eu vou conseguir um Frankenstein aí. Então, esse é o ponto. Um cara que é um dev, ele é um dev. Pô, mas o ambiente em nuvem é todo programado. Sim, mas espera lá, ele entende de desenvolvimento. Não necessariamente ele entende de operações para poder ter entendimento de infraestrutura de rede, né, para poder ter entendimento justamente dessa parte, né, configuração dos N dispositivos de segurança que são nativos da cloud e que alguns aí por algum motivo não usa. E acima de tudo, né, ele não é, mesmo que ele tenha visão de rede, ele pode não ter visão de segurança. É por isso que o desenvolvedor é um cara, o cara de infra é outro, o cara de segurança é outro. Então, aí vem dois conceitos que estão muito, assim, evidentes. O DevSecOps, eu sempre ouço falar, mas vou te falar, eu pessoalmente só conheço dois caras que eu classificaria como DevSecOps mesmo. Porque, em princípio, o que acontece? Eles vão, pelo segundo conceito, o Security by Design. Ou seja, a própria concepção do serviço da plataforma, né, se inicia pela segurança e não necessariamente pela operação e depois eu vou dando um jeitinho lá. Não, não tem jeitinho. Né? Essa colcha de retalho que eventualmente acontece, ela acaba por tirar a visibilidade do ambiente e, portanto, você não sabe, você não tem uma ideia precisa de onde você está vulnerável. Só que o ofensor vai ter. Né? É muito mais fácil ser pedra do que telhado.
Né? Veja, é esse o ponto. E aí, eu acho que, só pegando um gancho rapidinho, viu, Flávio? Remete num negócio muito importante que você falou aí, né? Na questão dos pentests, dos testes de intrusão. O pentester é um cara que, assim, diferentemente do que muito da galera nova aí pode pensar, ele é um cara que ele tem que ter muita responsabilidade. O pentester é um cara que ele trabalha por resultados, porque ele vai falar, olha, a sua plataforma, o seu negócio, a sua aplicação está vulnerável nesses e nesses pontos. Faça isso, isso, isso. Ele não está lá, não é catch the flag. Ele não está lá, né, invadindo, entre aspas, né, a plataforma, o serviço para falar, eu consegui. Isso já era. Então, o pentester, a ideia do pentester é justamente saber até onde um ofensor pode chegar e o que ele pode conseguir, né? Justamente ser proativo para que, né, o dono do negócio consiga mitigar o risco. Ah, então, pô, o cachorro está correndo atrás do rabo? Claro que tá. Não existe 100% de segurança, nem vai existir. A cada correção que você faz, a cada patch que você coloca, é assim, simplificando muito, mais um bloco de código que sim, vai acabar, vai fechar, vai mitigar a primeira vulnerabilidade, mas pode abrir uma outra. E assim caminha a humanidade até a hora que você for efetivamente fazer uma análise de risco, e sempre vai existir aquele risco residual. Ou seja, aquele que você pode investir até o final da vida, e ele não vai mitigar, porque as coisas são assim. Né? Você fecha uma porta, a outra se abre, né, Flávio? É verdade. Deixa eu comentar uma coisa em cima desse cenário, Osmani, que você apresentou aqui. No comecinho do nosso bate-papo aqui, a gente falou das pequenas e médias, né? Sim. A gente falou um pouco aqui, né, de dev, falou de segurança, falou de operação, tal. Quando a gente fala dessas pequenas e médias que compõem o ecossistema, porque a bem da verdade, como o Shiga mencionou, né, toda grande empresa tem uma cadeia de fornecedores, e muitas vezes esses fornecedores são pequenas e médias, porque é natural, né? E eles compõem o ecossistema e podem ser ali, né, o elo mais frágil. Quando Sim. a gente fala de toda essa estrutura de segurança e olhando para esse segmento de pequenas e médias, esse pessoal muitas vezes não tem nenhuma área de TI estruturada. Quanto mais tem uma área de segurança, né, ou tem a consciência, né, do risco. Porque, bem da verdade, eu acho que o que falta também é a consciência do risco, que é o que você acabou de mencionar. E a lei, agora, a LGPD, no caso do Brasil, e a GDPR na Europa também fala a mesma coisa, ela corresponsabiliza, né, o controlador e o operador. Ou seja, ambos são responsáveis pela segurança, falando especificamente de dado pessoal. Como a gente levar essa disciplina de segurança e privacidade para esses elementos do ecossistema que, no fundo, comprometem ou podem comprometer, né, as estruturas das grandes organizações? Eu acho que, na verdade, eles, de uma certa forma, né, ou seja, não necessariamente são, sim, o calcanhar de Aquiles de muitas infraestruturas aí. Mas aí é que está o ponto, né? São pequenos e médios, então você teria várias abordagens aí, das mais simples, das mais complexas, mas eu acho que é o seguinte, antes de contratar o serviço, né, verifique o que esse parceiro pode te ajudar, como ele pode te ajudar, quais são os gaps dele, e assim, ajude, né? Se for dentro do possível, é o que você falou, geralmente as grandes, elas têm uma infraestrutura de TI tão grande, elas têm os processos estruturados e tudo mais, compartilha isso, ajuda, né? Direciona, mas não é fácil mesmo, é bem o que você falou, não é fácil mesmo, né? Então, mas eu acho que assim, excluir pequenos e médios não é o caminho, não. Muito pelo contrário. Esse pessoal... eu acho, não te interrompendo aí, me perdoe, claro. Mas assim, eu acho que o trabalho nesse cenário é um trabalho de parceria, né? O grande, que obviamente está mais maduro, tem que trazer o pequeno de uma maneira estruturada e apoiar o pequeno de tal forma que ele cresça em maturidade, e não simplesmente discutir, trocar. Porque, bem da verdade, se a gente for falar em trocar, é capaz de 90% dos fornecedores serem trocados. Então, Sérgio, e aí chegamos no ponto. Se o cara é pequeno e médio e ele ainda não tem a maturidade, melhor ainda. Então, peraí, eu vou te moldar conforme a gente precisa. Você não vem com vício, né? Você não vem com aquelas
manias, digamos assim, que o pessoal, todo mundo, né, aprende a trabalhar de uma forma e geralmente segue aquele caminho, a menos que um outro seja mostrado. Então eu acho que é por aí mesmo. Né? Se você tiver um pouquinho de paciência e investir no teu parceiro, né? Treina um pouco, ajuda um pouco dentro da sua possibilidade, eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que o ponto é esse. Vem aqui, a gente senta junto, dá treinamento, esclarece, mostra, conversa. Eu acredito que o resultado é muito melhor, virá muito melhor e muito mais rápido também, né? Acho que é por aí mesmo, Sérgio. Não são fornecedores, né? São parceiros, como você mencionou. São parceiros, exatamente, e justamente aí é que tá, né? Se o cara, de novo, se ele não vestir a camisa, se ele não vier pela adesão, ele pode fazer o que você pediu, mas no meu entender existe uma diferença muito grande de se fazer e fazer direito. Né? Existe uma diferença muito grande de você fazer por obrigação e você fazer porque você realmente vestiu a camisa, você acha que aquilo é o caminho, né? Você aderir. Só reforçando o que a gente falou antes. Muito cuidado com os dados que você fornece, né? Para quem você fornece. Você fazer uma entrevista, você fazer o preenchimento de um cadastro, isso e aquilo. Legal, mas cuidado com aquelas perguntas, né, que você vê que são meio fora da ponta, como, por exemplo, o nome da mãe. Muitas vezes é um fator autenticador. Né? E assim, o pessoal às vezes não percebe. O pessoal fica tão assim, hoje em dia se preocupar com RG e CPF, eu digo que é um negócio até meio, né, retórico aí, primeiro por causa dos vazamentos que ocorreram. E segundo, que é só você usar o velho e bom Google, você vai achar a capivara inteira. Especialmente, por exemplo, para quem é estatutário, né, para quem é funcionário público. Então, veja, o negócio está ruim, não piore. Né? Não dê informações além do necessário, não dê informações para pessoal não confiável. Muito cuidado, né? Onde você guarda esses dados, ou seja, os sites que você usa e tudo mais. Especialmente em termos de mobile, que agora é a tendência mesmo. Eu sugeriria o seguinte: não baixe nenhum app fora da loja oficial. Tá? Dentro da loja oficial, baixe o app do fabricante oficial, porque recentemente houve um problema desse aqui, onde vários apps que estavam na loja oficial, mas não eram do fabricante oficial. Então, no mínimo, eles vinham com um monte de propaganda que não interessava, no mínimo. Outra coisa, leia a avaliação, né, dos usuários. Veja primeiro o que eles dizem, como é que eles se posicionam, esse tipo de coisa toda. Use sempre os 2 fatores de autenticação. Né? Nunca use uma coisa só. Reforçando o que a gente falou, tente não usar a mesma autenticação em serviços diferentes. Ou seja, tem que criar primeiro aquela conscientização antes que alguém pegue os seus dados e abra um crediário em algum lugar, faça alguma conta por aí, né? E o pior é que isso daí por exemplo, todo mundo sabe, né, especialmente o pessoal que trabalha com Intel, que existem grupos especializados em todo lado. Não é só Deep, não é só Dark, não. O Telegram tem bastante grupos desses que a todo momento estão leiloando dados, isso, aquilo, aquele outro. Né? Aí o pessoal fala, pô, mas é tão simples assim? Não deveria, mas algumas vezes é sim. Exatamente. Osmani, só para concluir, acho que muito interessante isso que você mencionou, né? Porque a gente também tem uma solução que faz a análise, identificação de vazamento de dados através de Telegram, WhatsApp, redes sociais, assim por diante. É exatamente isso, né? Às vezes a gente fica olhando, o cybercrime acontece lá na Deep, na Dark Web, mas às vezes é mais próximo do que a gente acredita, né? Isso Geralmente é. Exatamente. E assim, Osmani, só para a gente concluir, então, assim, eu queria que você desse aqui uma dica, né, para quem está nos ouvindo. Uma dica, né, você que é uma professora aí há muitos anos já, né,
profissional, uma dica que você gostaria de compartilhar aqui com quem está nos ouvindo aqui? Olha, Flávio, assim, na verdade, eu acho que o mais importante é o seguinte: tenha consciência, desconfie, não fale além do necessário. Você sabe, é por isso que você tem 2 orelhas e uma boca, sabe? A partir do momento que você começa a ouvir mais e fala menos, né? Ou seja, presta atenção no que estão te questionando. Ah, eu estava lá preenchendo aqueles vários auxílios, aquelas coisas, aí me pediram a senha do banco. Pera lá, né, o cara pálida, você não acha que tá meio estranho isso aí? Né? E o grande problema é esse, geralmente eles são muito persuasivos, né? Eles sabem conversar, atenção nos detalhes. Né? Sabe quando você, eventualmente, acho que todo mundo já passou por aí, recebeu aquela fatura, ou fora de época, ou fora do valor, e aí quando você vai ver lá, tem um Szinho a mais no nome do domínio, ou ele não é .com.br, ele é .com.tw, qualquer coisa assim. Ou seja, qualquer coisa que for fora da curva, desconfie. Portanto, leia. É só isso. Presta atenção no que você está fazendo. Você está defendendo a si mesmo. Esse é que é o ponto. E, além de tudo, ainda tem aquele lado secundário, né, Flávio? A gente sempre está sujeito a um vazamento de uma base grande, né, que, vai te contaminar para todo lado. Então, cuidado com aquele negócio de eu vou logar com o Facebook, eu vou logar com o Google, eu vou logar... Isso é legal quando você está, por exemplo, eu quero sair do Google para o Instagram. Agora, se você quer sair do Google, por exemplo, algum serviço governamental, aí, algum tipo de auxílio, já não é uma ideia tão boa, né? Então, esse processo do single sign-on, ele é muito bom, mas cuidado com isso. E isso só coloca, Sérgio, o que a gente estava falando antes. Operacionalização e segurança são pratos opostos da mesma balança. Você tem que achar o ponto de equilíbrio, porque o 100% dos dois não vai existir nunca. Né? Eles são mutuamente exclusivos ali, não tem jeito. No mundo atual, a discussão é, além de prevenir, precisa remediar, como diz o ditado, mas precisa monitorar, né? Monitorar sempre, desconfiar sempre e ficar sempre com o pé atrás. Eu acho que esse é o cenário. E o mundo corporativo se beneficia desse comportamento pessoal, porque é muito mais fácil você trabalhar na segurança corporativa quando o funcionário, o colaborador, já tem um pouco essa índole, né, para cuidar dos seus próprios dados. E depois cuidar dos dados da companhia vai ser uma decorrência, né? O cara já tem aquilo no sangue, né? Ou seja, ele já tem aquela cultura. E assim, esse é um ponto que eu acho importante, porque é o seguinte: se eu não cuido do que é meu, como que eu vou cuidar do que é de um terceiro, nem que seja da minha empresa? E é isso que a gente vê que atrapalha. Né? Agora, quando o cara tem essa ideia, não, eu vou cuidar, e assim, não é que eu vou cuidar da empresa, eu sou parte da empresa, se a empresa vai indo bem, eu também vou. Se a empresa não está indo tão bem assim, então é complicado, ainda mais numa época dessa agora, que assim, mudou tudo, né? Com essa história de... Com toda essa questão de pandemia, mudou tudo. Então, eu acho que agora é mais evidente ainda a necessidade de se quebrar esse pensamento, assim, que eu nunca concordei com ele, né? Que eu sou eu, a empresa é a empresa. Não, você é parte da empresa. Você tem que agregar, né? Você tem que agregar. Portanto, faça direito para você, provavelmente você vai fazer corretamente para a empresa também. Que vai retornar, claro. Vai retornar, né, no sentido bom, né, Sérgio? Vai retornar bem. Perfeito, Osmani. Bom, Osmani, acho que a gente volta para um próximo vídeo. Acredito que tem bastante assunto para a gente falar, assim. Novamente, muito obrigado aqui pela sua participação, Osmani. Eu agradeço, Flávio. Pelo seu tempo. Bom, deixa aqui então um convite para um próximo vídeo, onde a gente discutir um pouco mais sobre esses outros assuntos, resposta a incidente, análise forense, que são assuntos pode chamar. muito interessantes. Fica à disposição aí. Pode chamar. Então tá bom, Osmani, obrigado aqui a todos que estão nos ouvindo aqui, né?
E até a próxima aqui, pessoal. Muito obrigada, Osmani. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Jéssica. Tchau, Flávio. Obrigada, Até mais, Breno. Flávio. Tchau. Até mais, tchau.